sou Alex, Staff Motors. Fala galera, eu sou o Gustavo da Staff Motors. Galera, hoje foi de muito tempo do Gustavo não comparecer. Vocês podem ter achado que ele saiu, eu também achei. Achei uma sacanagem, mas tá bom. Sente falta, ele voltou. Hoje... Esse cara é bem boiola, né? Como afetivo. Ele comentou a gente fazer um vídeo falar a respeito de cabeçote, né? Muita gente não entende exatamente como o cabeçote funciona. Eu já vi muita gente, cabeçote, mas o que é cabeçote? Não é todo mundo que sabe como é que funciona. Deve ter muita gente falando, esses trouxas aí vão explicar por um negócio que eu já sei. Será que você já sabe mesmo? Tomara que sim. Talvez você saiba o que é cabeçote, não como ele funciona. Então, galera, sim, o cabeçote, acho que a função primária dele, né, é fazer a vedação do cilindro, né? Então ele é o responsável por vedar o cilindro, do cilindro, onde o pistão corre. Parte de cima do bloco, né? Então ele veda o cilindro para poder ocorrer a combustão. E ele traz o ar para dentro do motor, combustível. Hoje, né? Porque os primeiros, o cabeçote era só... A função dele era literalmente tampar a câmara de combustão e suportar a vela. Sim. Ele que alimenta o cilindro, né? Hoje em dia ele que alimenta. Tem bastante vídeo disso, que os caras mostram como funciona a combustão no motor, que eles colocam, eles fazem um cabeçote de vidro. Eu vou tentar colocar o link na descrição. Aí tem a vela... Ou eu ponho aqui, ó. Ou aqui, né? Tanto faz. Aí a vela vem numa peça de vidro montada perfeita assim. Aí você consegue ver que as duas válvulas, no caso de admissão e de escape, são na lateral. Então ele entra pela lateral para poder passar, tal. Então assim, esses são os primeiros, né? E aí vieram os OHV, que é Overhead Valve. Só as válvulas são no cabeçote. Que daí é quando começa Chevette, Opala, os V8 do LSX, né? Porque todos os LS são assim. Sim. Aí você pega os V8, os Ford, todos, basicamente. Agora que a Ford tem o Coyote, que é um V8 com DOHC, né? Double Overhead Camshaft, que os comandos são no cabeçote. O HV, o comando é no bloco. Sim. Né? Aí a tal das varetas lá. Aí tem as varetas, elas trabalham para abrir e fechar as válvulas. Sim. Né? De outra forma. Então tem o balanço, tudo funciona. Diesel é muito assim, então até por facilidade, né? Porque você consegue fazer o bloco acaba sobrando espaço, você consegue aproveitar isso, né? Para gerar um motor mais compacto também. Isso, para ficar mais fácil de mexer. Até porque quando você tira um cabeçote, não tem uma correia para você colocar no ponto. Então você tira o cabeçote, volta ele pro ponto que ele estava. Na verdade não precisa, porque as varetas já estão na posição, encaixa, acabou. Então assim, isso pensando em manutenção é muito mais fácil, mas a eficiência é muito mais baixa, não tem jeito. Esses V8, só dando uma adenda, esses V8 de arrancada aí que a galera usa, que é RM, etc, lá, os ProMold usam, eles têm muito problema de vareta, né? Sim. Então, mesmo vareta forjada entorta, porque é tanta potência ali. É tanta potência, tanta velocidade. Tem muita coisa para distribuir, né? Sim. A vareta costuma, no caso, ela entorta por causa da velocidade. Então, a aceleração que o comando empurra ela para cima e que ela força a válvula para abrir, a mola gera uma carga muito grande. Então... Tem um vídeo do Anderson Dick no Corvette dele lá, para quem está acompanhando a série. Acho que duas ou três varetas lá entortaram e é PT, né? É normal, joga a vareta fora. A vantagem é que é um defeito bom, vamos dizer assim, porque entorta a vareta, a válvula deixa de abrir, você não atropela uma válvula. Ela fecha e fica fechada lá, o motor falha, mas você perde potência. Não atropela. Você perde potência, mas não tem um estrago muito grande, não é um erro catastrófico. Não é que nem aqui se estourar uma corrente, uma correia, exato. Dependendo aí do você motor, perde sincronismo, já era. Aí isso são os OHV. Quando você vem para os OHC, não tem Chevette OHV, o Chevette é OHC, que é Overhead Camshaft. Sim. E quando lançou, a taxa de compressão do Corvette é tão baixa. Do Corvette? Do Chevette, desculpa. É tudo igual, né? Quase a mesma coisa. Escreve parecido. Que se você quebrar a correia dele, ele não atropela as válvulas. De tão baixo que fica o pistão em relação é destachadão? Muito.
Então, assim, não atropela. Não tem problema. Não funciona, mas não atropela. Mas, no geral, estragou, montou fora de ponto. Dependendo quão fora de ponto, já é o suficiente para entortar a válvula, para estragar alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma curiosidade para a galera aí, a gente já viu aqui na oficina várias vezes, eu já vi até em grupo de Facebook, etc. Esses motores 1.0 TSI da Volkswagen, eu já vi vários saírem de fábrica fora de ponto. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Às vezes sai um dente fora de ponto e tal, assim. No carro, você sente alguma coisa? Não. Depende do carro, né? Quando a gente tava no outro galpão, veio um up pra gente, que eu até postei, tá lá no Instagram. As referências do up você tem pelas polias, né? Do Vira, pelas polias do comando, pelos VVTs. Aí ela tem as marcas, né? Em cima, você tem as ranhuras. Essa é uma referência. A ferramenta atrás. Quando você colocava tudo no ponto, travava tudo certinho, a polia do VVT estava assim. Não, estava girada. O problema é que a polia do VVT estar girada... VVT, para quem não sabe, é o que faz variar o comando, né? Isso. É mais para frente. Ela não quer dizer nada, ela estar girada. Por quê? Porque ela funciona para frente e para trás. Se o comando estiver na posição certa, ela vai funcionar para frente e para trás, o ângulo que tem que ser, e não vai mudar nada. Então, mas você perde a referência. E veio de fábrica, assim. Sim. Daí só dando uma explicação para vocês, para quem não sabe, aqui vai o comando, né, que está aqui embaixo. Ele que atua, empurra a válvula para baixo ou para cima, ele que abre e fecha as válvulas. Para fechar, na verdade, é a mola, né, que fecha, que está aqui. A mola, que é um montado e um desmontado, é o mesmo cabeçote do mesmo carro, só que um é... Enfim, no outro vídeo a gente vai falar a diferença dos dois, mas é essa aqui carro. É uma mola de válvula, né? Então ela vai... Travada aqui tem o prato, né, que o pessoal fala. Que é o tal do pratinho, forjado que a galera sempre coloca para aguentar a pau. Aqui dentro vão 2 semicones, né, que eles prendem em volta da válvula. Então deixa eu ver se eu consigo tirar a válvula aqui. Não vai não, Brito. A válvula está aqui. Essas ranhuras é onde você prende 2 semicones, que quando você coloca ele aqui, ele serve de trava para que o pratinho não passe do ponto. Aí ele vai montar mais ou menos assim. Então o comando vem, empurra ele aqui. O comando empurra a válvula empurra o pratinho comprime a mola. Quando o comando volta, a mola empurra o pratinho a válvula abre, a válvula. Daí a válvula abre no cabeçote aqui. Isso. A hora que isso aqui gira, fica nessa posição para cima, assim, que ele não tá atuando nada, a mola, pum, fecha a válvula. E aí veda lá no cilindro. A gente tem algumas variações. Os primeiros, esse é um cabeçote DOHC, né? É Double Overhead Camshaft. Então são 2 comandos sobre o cabeçote, mas ele tem uma polia só atuadora, que vai no comando de escape, no caso. E aí um comando é ligado no outro por essa corrente. Nos T-Jet, um comando é ligado no outro por 2 engrenagens que vão no fundo do cabeçote. Vários são assim. O Gol GTI é assim também, é uma engrenagem. Então, a terceira geração acho que é assim, não é? Os 1.016 também são assim, por engrenagem. Então, cada um, né, tem uma forma de ligar. E existem os mais novos que são 2. Tem gente de arrancada, uma galera de arrancada que conseguiu, não é do além de fazer, mas prolongou, né, o comando de admissão e montou com duas polias. Porque daí ele consegue atrasar e adiantar da forma que ele achar melhor pro que ele está usando. Escape e admissão, né? Admissão aqui e escape aqui. Porque, igual eu já comentei, quando você adianta um atrás do outro, vamos lá, se você atrasa a admissão e adianta escape, você diminui o overlap. Overlap é cruzamento de válvula, é o tempo que 2 válvulas ficam abertas juntas. Então, é o tempo que as válvulas de admissão e escape ficam abertas juntas. E aí você consegue fazer o contrário. Quanto maior é o cruzamento, melhor é de alta o motor. Quanto menor é o cruzamento, quanto menor é o cruzamento, melhor de baixa é o motor. Quanto maior é o cruzamento, melhor de alta é o motor. Então, para a galera que não sabe, o ar entra por aqui, né? Passa pela borboleta, passa pelo filtro, borboleta, pum, entrou por aqui. Ele vem, joga, as válvulas abrem, só vamos virar ele ao contrário aqui para o pessoal ver que a parte da frente a gente já mostrou. Sim. Mais um. Vou mostrar aqui.
Deixa aí, depois mostra. Caiu Enfim. tudo. Aí Então, tem a vantagem. o ar entrou por aqui, entra para o cilindro, certo? Essa válvula vai fechar, tem a queima, depois essas duas abrem que é a de escape e ela joga para fora, certo? Então é isso que funciona. Daí uma galera perguntar como é que é o tal dos cabeçotes preparados, né? O que muda? Tem válvulas, diversas válvulas diferentes, tamanhos de válvulas diferentes. Esses pratinhos aqui, tem os famosos pratinhos forjados, que é o que fica em cima aqui da válvula, que é para aguentar mais rotação, a galera costuma colocar mais potência. Daí você tem mola mais pesada, com mais carga, na verdade, porque essas molas aqui originais, se você gira muito, a válvula flutua, né? Não tem tempo dela fechar. E aí atropela. Válvula, não necessariamente, mas a chance de atropelar a válvula, ele é um problema por quê? Porque a expectativa é que a válvula tivesse fechada já. Tem muita coisa que e elas ficam abertas. Pode levar ela a flutuar, não é só rotação, pode ser pressão de turbo. Sim. Então assim, as coisas que o pessoal inclusive assim, você pega EA888 Gen 1, o pessoal reclama muito de flutuar a válvula de admissão quando você trabalha com mais pressão de turbo. Quem fala aqui? A minha tá toda cagada. Eu tô com óleo faz um mês no corpo também, então. Para evitar ataque cardíaco, lubrificar as coisas. Então, aí o que acontece? Como existem algumas formas de se analisar, por exemplo, flutuou válvula. Então, flutuou válvula, tem gente que fala assim, flutuou válvula, coloca a mola mais dura. Não é a única forma de funcionar. A melhor forma de funcionar é quando você coloca válvulas mais leves. Sim. O problema é que assim, você gasta, sei lá, 300 para colocar molas mais duras, para colocar válvulas mais leves você gasta 3.000. Porque as válvulas, a válvula que você está falando, você colocar a válvula de inox, tal, não sei o quê. Inox é mais pesada em geral, mas aí você vai para berílio, você vai para titânio, você começa a ir para materiais mais nobres que aguentam mais pau também. E o custo dispara. Então, mas para vocês terem uma ideia aí, tem cabeçote de carro aí que chega a mais de 100 pau. Se você for montar um cabeçote, às vezes um V8 gringo assim, montar direito, com peça gringa, você gasta mais de 100 para fazer um cabeçote, o kit ferro, né, que chama. Para começar já não é barato lá. Aí, considerando tudo a conversão, já deixa quieto. Você pega às vezes jogo de válvula de titânio, é tipo $5.000. A gente tem que andar de AP mesmo, por isso porque que não consegue manter os negócios mais brutos. É complicado. Mas mesmo do AP tá caro. Se for fazer um 16 válvulas aí, você gasta 20 pau, 25 pau. Fazer um cabeçote. O pessoal fala de duração de comando e de graduação, né, que eles falam. A graduação o tal de colocar um comando mais brabo, né? Isso. A graduação do comando, a duração, né, do comando, é o tempo em que ele mantém a válvula aberta. Tanto faz a parte do abrindo quanto do fechando. Então assim, qual que é o limite? Putz, eu já vi comando de 330 graus. 330 graus? Tem 350 pro AP, né? É que aí você basicamente tem 10 graus de uma volta que ele vai ficar fechado. É o limite do limite do limite do só vou usar para corrida. E é só para aquilo ali e não tem o que fazer. Não tem embaixo, o carro não tem lenta. O carro não funciona em nenhuma outra condição que não seja de pé no fundo com 3 bar. Não pode dizer, mas ele tem uma condição específica de funcionar. Então, existe todo um trabalho. Os VVTs, eles nasceram para funcionar, para ficar alterando o cruzamento de válvulas, para sempre deixar o motor na melhor eficiência. Não, e também tem a questão dos VTECs da vida, né? Isso aí é um comando em dois, né? Não, VTEC, são dois comandos em um, na verdade. VTEC igual eu mostrei no vídeo. Tem um outro vídeo, eu vou deixar aqui. Nem muito tempo. Que explica que o VTEC, na verdade, é um comando. É um comando aqui que é o que toca as válvulas, só que ele tem levantes diferentes em determinado RPM, ele troca a posição e troca o comando, né? Na verdade. Tem algumas formas, né, de fazer. O VTEC é Honda. A Honda desenvolveu o VTEC e não existia carro assim até 90 e muitos, até 2000 e pouco, porque a tecnologia foi patenteada e eles tinham 20 anos para só eles terem. Quem quisesse fazer ia ter que pagar e as pessoas preferiram, as outras empresas preferiram não pagar. Espera cair a patente, começa a fazer.
Aí igual eu mostrei, o cabeçote do ZA88 do Gen 3, do 888 Gen 3, eles têm o comando de escape variável. O foco é a eficiência, é fazer a turbina encher mais cedo, é melhorar, esse tipo de coisa, não é fazer um canhão. Então é melhorar emissões de baixa. Hoje tem outro foco. Você pensa num B16, é um motor totalmente focado em performance. Tudo bem, toda performance de 90. Que era sim, mas pô, 160 cavalos no motor 1.6 era surreal. Sim, assim. mas era o que tinha de tecnologia na época. Sim. A tecnologia foi evoluindo, as leis de emissões foram ficando cada vez mais estritas, então as tecnologias de performance começaram a ser usadas para emissões. Mas até hoje a galera sofre para tirar a potência de carro aspirado por causa disso, né? Sim. Tem vários. Montar um aspirado forte é muito mais caro do que montar um turbo, por exemplo. E o resultado normalmente é menor. Vamos lá, Só que há quem gosta do aspirado, que é a potência de uma vez. Você dá o pé, o negócio tirar o dobro de potência de um aspirado. Então vamos lá, você tem um motor aspirado de 100 cavalos, você quer tirar 200 cavalos dele. 60 cavalos, sei lá, tinha, não, né? Mas você tem um motor de 100, você quer passar ele para 200, aspirado. Você vai gastar tudo que você tem, mais um pouco, vai vender tua casa. Você vai ter que fazer o cabeçote da NASA e rezar para dar tudo certo. Você vai fazer turbo. Certo. Vai gastar, 15. Então assim, é mais ou menos essa a consideração. Então o aspirado não é ruim, pelo contrário. Mas o aspirado é muito curto. Mas assim, como é que eu posso dizer? O aspirado é muito mais ingrato. Porque você coloca dinheiro e você vai comprando todas as peças no limiar do que você consegue e não atende. Tem o alemão da Caravan lá, que uma galera aí, com certeza, uma galera deve conhecer. Ele tem uma Caravan 6 cilindros 4.1 lá, acho que nem é mais 4.1, mas enfim, tem comando roletado, etc. Aquele motor vale 150 pau, fácil assim. Pois é. E tem 330 rodas no álcool, acho. Então, no motor 4 litros. No motor 4 litros. Assim, é muito louco. Puta, eu queria muito andar naquele carro, porque deve ser surreal assim o negócio. Deve ser da hora, mas não tem milagre. É muito dinheiro. 150 mil, se fosse montar um 6 cilindros com 150 pau turbo, é 800 cavalos. Num motor de Opala? É mais. É o que o pessoal vira 7 baixo lá no Velopark. É carro de 1.200, 1.300 cavalos. E assim... E turbo? É pra durar 200 anos. Beleza, aí você vai gastar mais, mas... Fazer pra virar e pra durar aquilo ali, não seja barato, 150 mil. É um apartamento, mas tá bom. Porque esses carros de cabeçote é uma placada. A galera não dá atenção. Mas se você for pegar, por exemplo, esses APs aí que tem 800 cavalos, 900 cavalos, o mais caro que tem no carro ali, você pode ter certeza que é o cabeçote. Com certeza, cabeçote turbina é o que tem de mais caro ali. Sim. De peça única. É cabeçote da lua, literalmente. Assim, os caras gastam 40, 50 pau de cabeçote. Porque assim, não adianta nada você ter um cabeçote original, ter uma turbina da lua, sendo que você está empurrando potência pra caralho lá pra dentro, só que o motor não tem condições de consumir aquilo de potência, né? O pessoal... E nem ele tem que deixar aquele ar entrar e conseguir expelir. Então, que é o tal do tamanho de duto, aí entra, válvula. Aí entra uma pergunta que muitas pessoas fazem e poucas sabem responder. Qual é maior, admissão ou escape? E por quê? A admissão normalmente é maior, né? A admissão normalmente é maior. Por quê? Porque tem a queima lá dentro. Não, porque tem uma função muito simples. Assim, a parte da admissão, ela é feita por uma variação de pressão. Então, quando o pistão desce, ele cria vácuo no cilindro. Sim. E aí, quando a válvula abre, ele puxa a mistura. Ou só o ar. Se for uma injeção direta, por exemplo. Ele puxa só o ar. Beleza. Então, ele tem um tempo para fazer isso. E a pressão que ele consegue ali é... menos 0,7 bar, menos 0,6 bar. É isso aí, que é o que dá o de vácuo lá. Exato. Que é quando você vem você vê isso quando você testa o carro, que você deixa ele no cutoff, tipo na descida. Vem 0,7, 0,6, 0,75, depende muito do motor, da saúde do motor, que é o quanto o pistão consegue gerar de vácuo no cilindro. Ou seja, ele não gera menos 1 bar, que é a pressão atmosférica que a gente tem, porque ele vaza. Quando ele cria vácuo, ele puxa ar.
de dentro do cárter para dentro. Então, assim, não compensa. O tempo que fica não consegue preencher 100% a câmara. Em compensação no escape, tudo que está já ali vai a sair. pressão começa que assim, a pressão no cilindro, quando você abre a válvula de escape, ela já está em 100 bar. Não dá 100 bar certinho, mas até porque está no final já está no final já da expansão, mas vamos falar 10 bar. 10 bar. É 100 pecinhas, na verdade. Né? 100 pecinhas dá 8 bar, 7 bar. Então assim, você pega, vamos lá, 10 bar que é mais fácil o número. Quando você abre a válvula, já vaza um monte. E a ideia é equalizar com a temperatura ambiente. Então voltar para 1. Então vaza muito. E limpar o cilindro, né? E depois, tirar aquela mistura e depois queimada. o pistão empurra isso para fora. Então é mecânico. É assim, você consegue pegar uma seringa. Tá subindo e já Você consegue pegar uma seringa, tampar a ponta dela e puxar ela inteira. Mas você não consegue pegar a seringa aberta, tampar a ponta e empurrar ela inteira. Ela cospe o teu dedo. Sim. Então assim, mecanicamente você expele mais fácil do que você admite. Tem um jeito mais maldoso de explicar isso, mas isso é só para os íntimos. Esse eu aprendi numa oficina quando eu era mais novo e nunca mais esqueci. É um jeito mais fácil de entender, de lembrar qual que é maior, mas é maldoso demais. Então assim, o pessoal fala muito que quanto maior o duto melhor, quanto menor o duto melhor, que cabeçote 8 válvulas enche mais rápido, que cabeçote 16 é mais lento para encher. Puta galera, tudo depende do desenho do duto, do esquema do coletor. Você pega um EA888, ele tem coletor de admissão variável e ele tem uma divisão no duto de admissão. Sim, os flaps lá. Qual é a função? Em baixas rotações, baixas cargas, o flap fica fechado, aí ele diminui a área diminui para menos da metade a área do duto. Qual que é a função? Como tem menos volume de ar, você consegue acelerar mais o gás para gerar mais torque. Não é tipo, se tiver aberto gera 2, se tiver fechado gera 20, não. Sei lá, se tiver aberto gera 15, se tiver fechado gera 18. Sim. Mas é um negócio que faz acender a turbina um pouquinho mais cedo, que faz o carro ser um pouco mais confortável de usar, tipo, em baixas cargas. Então, assim, em geral, cabeçotes de uma válvula de admissão, uma válvula de escape, o duto é menor. Então, o fluxo necessário para atender limite é menor. Por isso que dá a tendência dele encher mais rápido. Na verdade é que você consegue gerar um pouco mais de torque. Só que ao mesmo tempo, quanto maior a velocidade do fluido, do gás, maiores as perdas, menos você consegue de vazão para dentro, de alta fica pior. Sim. Muito pior. E isso assim, para quem viveu de 92 para 96, conseguiu enxergar isso na Volkswagen. Porque tinha o GTI 8 válvulas, o GTI 16 válvulas. O 8 válvulas era um carro de 120 cavalos, o 16 era um carro de 140 e pouco. Sim. E 2.0, AP, tudo só que igual. O 8 válvulas ele pega mais rápido, né? Então, só que o 8 válvulas tem um pouco mais de torque de baixo. Se você pegar, por exemplo, esses 20 válvulas aqui, para quem já andou na César 3 8L, né? Que é 1.8 turbo, que é inclusive esse cabeçote aqui, você vai perceber que ele demora muito para encher, assim, você dá o pé, o carro é morto de baixo, daqui a pouco ele vem, a hora que vem de uma vez atropelando tudo, mas ele tem mais lag, né? Nesse caso, moram dois problemas. Eram os primeiros, dos primeiros turbos, então os turbos eram mais lentos mesmo do que são hoje. Os carros eram obrigatoriamente a gasolina, trabalhavam com pouca taxa traz pouco torque, então deixava o carro mais lento ainda de baixo. Então você ia juntando as coisas, o carro ia ficando cada vez pior de baixa para ficar melhor de alta. Sim. E é um negócio que é engraçado, que hoje em dia mudou totalmente o conceito, né? Hoje em dia eles prezam muito mais abaixo do carro, que é onde você mais usa, e você pode perceber esses carros turbos originais de hoje em dia morrem em turbina, 4 RPM, não tem mais ninguém. Assim, ela vem despencando pressão porque a faixa ali não é o que a galera usa, você usa de... Sim. A maioria das pessoas normais, né, usam de 1.000 a 2.500 RPM e acabou. Dali pra frente o cara usa 3.000 RPM numa ladeira. Você pega a estrutura, né,
desenho de motor, o pessoal falava muito de RL, que o RL tem que ser baixo, RL baixo, em geral, indica biela curta com pouco curso. Sim. Pouco curso, pouco torque de baixo. Porque ele gera menos atrito de alta, você consegue um motor que rende melhor lá em cima. Que é o tal dos K20, né? Já não é. RL de B e de K é alto. É alto. É alto, é verdade. É 31, 33. E o pessoal fala que o limite é 30. Para motores que giram até 7.000 RPM. Por causa de velocidade média do pistão, várias E coisas. o K20 gira 9. O K20 vira 8,2 original. E tem um monte virando 9,5, 10 pau. Sim. Então, E aí você começa a Mas ver. aí tem a questão de tecnologia. Tem muita coisa. Você pega um tecnologia B16 de que a material tecnologia também, é bem para trás e é a mesma coisa. RL alto e gira um monte. Porque ali é porque o cabeçote é um absurdo de bom. Mas daí uma coisa que a gente não falou que é importante é a tal do CFM. O que é o tal do CFM, né? Então, é o quanto o motor consegue admitir para dentro. Né? Na verdade, é o fluxo. O CFM é o fluxo que eles desenham de cabeçote. fluxo do cabeçote. É. Tem duas coisas muito importantes para poder pensar nisso. Primeiro que o pessoal faz CFM com duas pressões diferentes. Tomar cuidado com qual pressão estão usando. É verdade. Porque tem muita gente que deturpa resultado de preparação de cabeçote mudando a pressão do teste. E daí fala que tem o 300 putz, o cabeçote tem 300 FM. Ele mede original com 50 mil bar. Ele mede original com 10 bar. Não é, eu não lembro exatamente. É PSI, acho que é 18 PSI. E aí quando ele vai medir depois, mede com 25, 30. É óbvio que vai dar uma vazão maior. Então. E aí começa as conversas de não, mas eu fiz os 3 Tem que ver quanto CFM carro. você tem para você comparar um cabeçote. Você pega 2 cabeçotes lá, faz preparações diferentes. E aí você põe. Eles colocam tipo um negócio que veda aqui, sei lá. Uma máquina. Bocal. É um bocal que veda aqui. E aí põe, sei lá, 18 PSI, não sei o número de cabeça, mas daí... Abre as válvulas. Mas daí você coloca nos ver. dois 18 PSI. Porque tem gente que fala, tal preparadora faz com 18, a outra faz com 30. Mas o de 30 sempre é melhor, lógico, né? Porque ele sempre tá usando mais pressão. É engraçado porque Mas quer dizer que o cabeçote é melhor por causa disso. Quando tem começaram... que ver quantos PSI estão usando na medição. Sim. Quando começaram a fazer, o pessoal fala assim, não, polir duplo é o melhor que existe. Hoje em dia não é mais, né? Aí... Hoje em dia faz bola de golfe. Então, aí os caras assim, polir duto é o melhor que existe. Aí descobriram que esse polir duto de admissão, o motor andava para trás, perdia potência. Por quê? Porque quando você faz o polimento de admissão, ainda mais na época que fazia, que era carro carburado, o combustível ele deixava de ser atomizado e escorria pela parede. Aí ele não atomizava direito nos cilindros, você perdia potência, era uma porcaria. Aí foram aprendendo, melhorou muito, aí aprenderam a fazer só ângulos, melhorar os dutos, tirar algumas rugosidades que não precisavam, as linhas de emenda, de fundição, melhorou muito o que faziam. Aí agora vieram as injeção direta e as pessoas não sabem fazer de novo retrabalho de cabeçote. E aí, me desculpa quem mexe com isso, mas eu ainda não vi uma empresa que tenha feito um serviço com real resultado nesses cabeçotes. Mas pode ser que já tenham acertado, porque quando você vem pro... o que eles fazem é o basicão, né? No Z88, pelo menos os Gen 3. Lá a galera troca a mola, prato, válvula, mas daí é pra aguentar mais cacete. Sim. Mas não quer dizer que o cabeçote gera mais potência. Sim. Quando vieram pros injeção direta, o pessoal começou a usar a mesma receita que eles usavam nos antigos. Que é dutão, válvula grande e acerta tudo e pau. Não é assim que funciona. Por quê? Quando você trabalha em injeção direta, o vídeo ficou longo, mas vamos lá. Na injeção direta, eu aprendi, inclusive com um amigo meu, que existem basicamente 3 tipos de injeção direta. Tem a injeção direta que ele faz a limitação do que os bicos ou são laterais ou são top. Então vamos lá, os bicos que são laterais, tem 2 tipos. Tem o que faz uma vedação de ar pelo pistão, que são os primeiros, que o pistão tem uma cunha desenhada assim. Porque a hora que ele começa a pressurizar, o ar faz um movimento, o ar forma uma parede para a hora que injetar, o ar que está lá dentro segurar o combustível para o combustível não lavar o cilindro. Só que isso tem todo um serviço que, do ângulo que ele entra, então toda a parte de tumble, de swirl, que é desenhado o cabeçote para fazer, entra na conta. É muito complexo essa parte. Isso é um. Aí o outro que eles vieram é que
o próprio cabeçote forma essa parede de ar para quando o bico injetar, não lavar o cilindro. Que é dos TSI, todos os TSI mais novos. Né? E os top são os BMW, por exemplo. Que o bico é igual de diesel, é na cabeça, no centro do cilindro. Para quê? Para ele já fazer a atomização já do combustível, já totalmente distribuído, perfeito. Isso é um motivo de quem usa bico de RS4 nos EA113 ou nos primeiros EA888 do carro fumar tanto em marcha lenta. Porque o desenho do bico foi feito para um pistão. Não para quê? O pessoal troca o pistão, porque coloca em outro motor. Aí o leque daquele bico não serve para aquele pistão. Aí você consegue fazer na mesma câmara regiões em que o motor está pobre, regiões que o motor está rico. Sim. O que acontece? Onde está pobre, ele queima, beleza. Onde está rico, ele forma carvão que sai no escapamento. Isso é um problema, mas é o que acontece. Mas isso foi um geralzão que a gente queria passar para vocês, porque a galera às vezes não fala, meu carro não vem potência, estou enfiando 3 kg de pressão aí, numa pesão original aí, enfiando 3 kg de pressão, cara, você pode enfiar 4, 5, 6... Se você não tiver... Pressão não é potência, né? Isso aqui é o pulmão do carro, né? Isso aqui é o pulmão do carro. Se o motor não consegue admitir, irmão, esquece. Tem outro. Ou admitir, às vezes até consegue, mas consegue jogar pra fora. Daí você tem a tal da contrapressão. Aí você tem a engenharia interna. Então, assim, o cabeçote conta muito do que vai acontecer no motor. O cabeçote explica por que um SI turbo com 0,8 de pressão vem 400 cavalos de roda. Imagina que a parte de baixo do motor é o coração e aqui é o pulmão. Sem ele você não funciona e sem a parte de baixo também não funciona o coração. Então. Mas se o coração lá embaixo está batendo mais fraco... É melhor um pulmão melhor com as pernas piores do que as pernas melhores com um pulmão pior. Então, se aqui não está vedando, esquece. Se aqui não está vedando, esquece. Se aqui não é bom, esquece. E é isso. Se lá embaixo tá fumando um pouquinho, ainda você até roda mais um pouquinho pra ele. Aqui não, filho. Se tiver ruim, começa a misturar água, aí vai pra... É foda. Mas é isso, eu acho que ficou longo o vídeo. Galera, perguntas à vontade. Manda aí, galera, se vocês fizerem no comentário. A gente mudou um pouquinho, até desviou um pouco do foco do que a gente tava falando antes. Mas a gente quis passar o máximo de informação pra vocês aí. Aí não vai dar certo, né? A gente vai ficar bom nisso um dia. Fechou? Galera, obrigado. A gente tem os outros vídeos pra fazer, então assim, vamos continuar. A gente perdeu muito, né? Porque como o Gustavo ele pediu um sabático, sem pedir, só pediu pra ele. Ele não veio, a gente acabou perdendo muito do buffer que a gente tinha de vídeo, então... Não, é que juntou muita coisa, na verdade. Só pra dar uma explicação pra galera, porque eu também não tava vindo, mas a oficina trocou de lugar. Tua vida. Não, é verdade. A oficina trocou de lugar, então, aqui também já tava uma correria do cacete pra organizar tudo, coisa nova chegando e carro... E ainda não organizou tudo? E ainda não mas organizou agora tudo. Agora já melhorou. Tá rodando. Eu tava fazendo um curso de noite importantíssimo e eu não podia, muitas vezes não conseguia vir. Google Boy? Eu ainda continuava, Gustavo de dia e Helena à noite. Polidense. Mas é isso, agora vai voltar ao ritmo normal de sempre aí e bora. Daí que vocês tiverem de dúvida, eu sei que é um assunto extremamente complexo. Até hoje vocês viram que eu não manjo 100% da parada. Nem eu. Que é realmente um negócio extremamente complexo que todo mundo não dá atenção, fala, é só um cabeçote, não sei o que, meu carro não vem potência, pode ser isso aqui. E só isso também não quer dizer que venha potência. Então não adianta. É um conjunto lá que tem que funcionar analisar. E é isso. Fechou? Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e dá um joinha, O pacote aí, Fechou? Valeu, galera. Até a próxima.